Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, certo? Meu nome é Celso Lucas, sou professor de vocês de ciências e na aula de hoje a gente vai dar continuidade a um conteúdo muito interessante, né? Sobre catástrofes naturais e problemas ambientais também de ordem naturais, né? Como terremotos, tsunamis e etc. Certo? Mas antes, eu gostaria de revisar alguns tópicos vistos nas últimas aulas, certo? Então, nós estudamos o primeiro capítulo do livro, intitulado de Máquinas e Trabalho, certo? Não foi isso? Nós vimos que máquinas estão relacionadas à facilitação que podem dar a nós seres humanos e trabalho está relacionado com força e deslocamento. Frise bem essa palavra, trabalho está relacionado com força e deslocamento, certo? E as máquinas podem ser divididas em dois tipos: máquinas simples e máquinas complexas. As máquinas simples, elas vão facilitar e potencializar a ação de algumas coisas, como por exemplo, alicate, tesoura, engrenagens, entre outros materiais que são considerados como máquinas simples. Entretanto, a união de várias máquinas simples dá o segundo tipo de máquina, as máquinas complexas. Recapitulando, nós temos as máquinas que vão facilitar o trabalho humano e dois tipos de máquinas: máquinas simples e máquinas complexas. Máquinas simples, como tesoura, alicate, etc. E máquinas complexas, como bicicleta e carro. Nós vimos também o sentido de alavanca. Alavanca vai ser um objeto rígido utilizado com fulcro ou base que vai amplificar, ou seja, vai potencializar e aumentar uma força mecânica, certo? E tem duas estruturas muito importantes. Ele vai ter o objeto rígido ou uma haste que fica por cima e por baixo ele vai ter um fulcro ou uma base, certo? Eu falei também que existem três tipos de alavanca. Nós temos as interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Nós falamos também sobre roldonas ou pólios, que são estruturas circulares, rígidas, feitas de madeira ou de metal, e que ao redor dela passa-se uma corda. E essa corda vai facilitar com que nós, seres humanos, potencializamos nosso trabalho. E elas também podem ser de dois tipos. Nós temos as fixas e as móveis, certo? As fixas, geralmente elas estão ligadas ao teto ou alguma região rígida, certo? E a corda passa por ela. E as móveis é o inverso disso. A corda que está presa e a unidade circular está solta. E a corda passa por ela. Isso é muito comum nós vemos em academia, certo? Depois disso, nós estudamos calor e temperatura no capítulo 2. E nós vimos que termologia é a área da ciência que vai estudar fenômenos como calor, temperatura, equilíbrio térmico, fenômenos de calor, transmissão e dilatação de calor e dos materiais. Nós vimos o conceito de temperatura, que vai ser a medição do grau de agitação das moléculas, certo? E eu falei também que existem três formas de nós medirmos, que são os graus Celsius e Fahrenheit e Kelvin, certo? Kelvin não se usa o termo grau, só Celsius e Fahrenheit. Aí se fala grau Celsius e grau Fahrenheit. Aí Kelvin você fala medição de temperatura Celsius, certo? Depois nós falamos sobre calor, que vai ser essa energia em trânsito de um lugar para o outro, certo? E eu falei que o calor sempre vai fluir de onde está mais quente para onde está mais frio, certo? E que o calor é justamente essa mudança de estado físico, certo? Nós falamos também sobre as formas de transmissão de calor. Três formas aí, quem lembra das formas de transmissão de calor? Condução, convecção e irradiação, certo? Espero que esteja tudo aí anotadinho direitinho no caderno de vocês, certo? Para vocês estarem estudando para a prova, testes e etc, certo?
Nós também falamos sobre dilatação, que é o crescimento dos corpos. E eu falei que existem 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? E também a contração térmica. A dilatação é a expansão, o aumento dos materiais através do calor. E a contração térmica é a diminuição dos materiais por esse calor, certo? Nós falamos também sobre a combustão, e que ela possui 2 estruturas, né, básicas, que é o combustível e o comburente. O combustível sendo o que queima e o comburente sendo o que faz queimar, certo? Que vai gerar combustão, que é a forma do fogo, certo? Como o fósforo e o gás de cozinha. Nós falamos também sobre os combustíveis, e eles podem ser divididos de 2 formas: os combustíveis renováveis e não renováveis, aonde os renováveis não se esgotam nunca, já os não renováveis são fontes esgotáveis de energia, certo? E ainda nós falamos sobre os biocombustíveis, que são combustíveis gerados a partir de matéria natural. Nós falamos sobre o etanol, o biodiesel e o biogás, certo? Nós falamos um pouco também sobre máquinas térmicas e como elas transformam calor e temperatura na energia mecânica. Depois nós começamos a estudar o 3º capítulo do livro. E nós estudamos um pouco sobre Pangeia e deriva continental. Eu falei para vocês sobre como a Pangeia era, certo? Que o planeta era um globo onde todos os continentes eram unidos, e a partir da teoria da deriva continental, que vai explicar como isso ocorreu, esses continentes, que eram chamados de Pangeia, se difundiram em toda a região global, e hoje nós temos 5 grandes continentes, que são América, que é subdividida em 3, né? América do Sul, América Central e América do Norte. Nós temos a África, Europa, Oceania e Ásia, certo? 5 continentes. Entretanto, antigamente, há 4 milhões de anos atrás, era só um continente chamado de Pangeia. E o que explica essa teoria, esses planetas terem se dividido, é a teoria da deriva continental, certo? Nós falamos também sobre a estrutura da Terra, e que ela possui núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. Vocês lembram disso? Nós falamos também sobre os movimentos das placas, que existem 3 formas de movimento das placas tectônicas. As placas podem ser divergentes, transformantes ou convergentes. Divergentes, elas estão se afastando. Transformantes é o que a gente chama de deslizamento lateral, está passando uma pela outra. E convergente está indo uma sobre a outra, certo? Ocorrendo colisão. A partir da forma das placas convergentes, vai ocorrer a formação de montanhas, certo? E na aula passada, nós falamos um pouco sobre terremoto, que é a ocorrência do choque das placas tectônicas, certo? Que vai causar tremores e terremotos. Falamos um pouco sobre escala Richter. Falamos como se dá a escala Richter, que ela é baseada em 2 coisas: o tremor em si e a preparação que o local existe para a ocorrência, para a preparação desse local ou não, certo? Falamos sobre os tsunamis, que são, na verdade, tremores que acontecem na região dos mares e oceanos, e aí essa água é passada para regiões terrestres, certo? Nós vimos uns GIFs aí mostrando como isso acontece. E também, eu fiz uma pergunta para vocês, né, para vocês refletirem um pouco se tem como ou não prevermos terremoto. E eu falei que não tem como prever exatamente, mas a gente pode ver alguns sinais, como os animais. E alteração na água pode ser alguns indicativos que vai ocorrer está prestes a ocorrer um terremoto, certo? E agora nós vamos iniciar a segunda parte da aula, onde vamos terminar o capítulo 3 do livro, certo? Lembram da aula passada?
Só recapitular aqui que vimos terremotos, que vai ser o choque de placas tectônicas, vai causar tremores e outras coisas, certo? Como destruições, enchentes, etc. Vimos também tsunami, que acontece quando os choques entre placas tectônicas e abalos acontecem nos mares e oceanos, e eles vão deslocar grande quantidade de água para as cidades. Vimos que não podemos prever terremotos, mas podemos analisar, por exemplo, através da escala Richter, certo? E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre erupções vulcânicas, certo? As placas tectônicas, elas vão se originar a partir de placas tectônicas. Certo? Erupções vulcânicas se originam a partir de placas tectônicas que se encontram vamos aqui ver alguns exemplos de uma estrutura. Tá vendo aqui que essa estrutura aqui vem do fundo da Terra, porque o magma ele vai estar presente no fundo da Terra. E as placas tectônicas se encontram e vão fazer com que seja colocado para fora, certo? Todo esse magma e, além do magma, outras estruturas que estão presentes no interior da Terra, certo? Vamos aprender um pouco sobre isso? Nós vamos ter aqui o nome das estruturas, certo? E o trabalho que eu vou passar para vocês hoje é para vocês desenharem um vulcão, certo? Mas eu vou escrever direitinho aí no ClassUp, pedindo data, dizendo como é que vai funcionar esse trabalho. Vocês vão fazer para mim um desenho onde vão indicar as partes, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, vocês vão desenhar. Quem não tiver lápis de cor vai poder desenhar só de caneta, certo?
Então, gente, como eu estava falando, certo? Deixa eu só verificar aqui se... Como eu estava falando, é importante que vocês desenhem isso no caderno de vocês. Eu vou escrever direitinho no ClassUp, ainda hoje, e mando para vocês, certo? As normas, vocês podem desenhar, mesmo sem lápis de cor, aí vocês botem de caneta, certo? Você pode usar caneta vermelha, caneta preta, caneta azul. E se você não tiver como, só tiver um tipo de caneta, você pode desenhar também. O mais importante é que você entenda as partes, certo? E como ele existe. Mas vamos lá, qual? Aqui embaixo do vulcão existe a chamada câmara magmática, certo? Na base do vulcão vai existir a câmara magmática, certo? Que é onde vai sair a lava. Aí o espaço da passagem do chaminé, certo? Esse espaço aqui que a lava passa é chamado de chaminé, certo? Cratera é chamada região onde vai sair o magma, certo? Para o meio ambiente. E aqui nessa região de nuvens cinzas e gases é onde é transmitido alguns gases que estão contidos no interior da Terra, certo? Ainda vai existir toda essa estrutura aqui é chamada de cone, certo? E outras regiões onde também sai lava são chamadas de chaminé secundária, certo? Ó, aqui está outra imagem, olha que imagem bonita de uma lava, certo? Num vulcão. Certo? Aí você tem aqui o cone, as nuvens de cinza. Aqui você pode ver chaminé secundária, que é regiões onde a lava sai também, certo? E aqui também eu demonstrei. Ó, lembrando que tudo que eu escrevo aqui vocês têm que copiar, certo? Ó, a expressão no interior, a pressão no interior é aliviada, ou seja, no interior da Terra existe uma pressão muito grande do magma querendo se expandir para fora da Terra, certo? E essa pressão é aliviada quando você leva o magma até a superfície. Ou seja, aqui no interior, antes da câmara magmática, existe muito mais lava, certo? No caso, muito mais magma. E ele faz com que a pressão que você exerce sobre ele tende a sair, certo? E essa saída dessa pressão, quando o magma sai, quando o magma é expelido, ou seja, botado para fora, ele vai ser chamado de lava, certo? Lendo aqui de novo, para vocês copiarem, erupções vulcânicas, elas vão se originar a partir de placas tectônicas, quando se encontram, e a pressão no interior é aliviada quando se leva o magma até a superfície. O magma expelido é chamado de lava, certo? Agora nós vamos ver
nós vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais naturais, certo? Existem dois tipos de impactos ambientais, certo? Existem os impactos ambientais causados pelos seres humanos e existem os impactos ambientais causados pela natureza, como está aqui, os naturais, certo? Como isso se dá? Ó, sempre quando acontece alguma catástrofe no mundo, essa catástrofe pode ser natural, mas também pode ser gerada pelo homem. Nós agora vamos estudar um pouco sobre as catástrofes de ordem natural, certo? Quais são elas? Todas que a gente falou nas últimas duas aulas, nessa aula e na última. Ó, terremotos são impactos ambientais naturais, tsunamis, e ó, ó, nós temos os impactos ambientais naturais, como terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas, que foram os que nós estudamos, certo? E eles também são chamados de fenômenos naturais. Por quê? Porque eles vão ocorrer sem influência do homem diretamente, certo? E ainda existem furacões, tornados, enchentes e incêndios. Todos esses exemplos aí são de ocorrência natural, certo? Acontece na natureza e traz consequências nas vidas humanas. Quais consequências? Diversas. Ó, furacões aí destrói cidades, casas, residências, etc. Tornados também. Enchentes podem ser consequências de terremotos, virando tsunami, certo? Ou não. E também ocorre de forma natural os incêndios em florestas e diversos outros espaços da natureza, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Gostaria de dar um forte abraço em cada um de vocês. Só vamos recapitular o que a gente estudou hoje. Ó, na aula de hoje, a gente viu um pouco sobre erupções vulcânicas, certo? Eu falei que ela se origina a partir de placas tectônicas quando se encontram. Falei que a pressão no interior é aliviada, ou seja, a pressão diminui quando se leva o magma até a superfície, e o magma expelido é chamado de lava.
Citei também as características, as partes morfológicas de um vulcão, certo? E falamos um pouco sobre impactos ambientais naturais, como terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. E ainda existem furacões, tornados, enchentes e incêndios. Todos esses são de ordem natural, certo? E na última aula, a gente estudou tudo isso, certo? Nessas duas últimas aulas. Um pouco sobre terremotos, tsunamis, como nós não podemos prever os terremotos, mas podemos analisá-lo. Falamos sobre erupção vulcânicas e impactos ambientais, certo? E com essa aula nós terminamos de estudar os conteúdos do capítulo 3, certo? Obrigado pela aula e até a próxima.